Olá, bem-vindo a esse nosso curso Estudando o Código Civil Brasileiro para o exame da ordem e para provas do concurso público. Como todo vídeo, eu inicio agradecendo. Primeiro agradeço a Deus e depois agradeço a você que está aí junto, estudando comigo o Código Civil Brasileiro. Eu costumo dizer que o conhecimento é uma busca contínua. Estudar é necessário. Estudar é necessário. E muito. Cada dia que nós estudamos, que nós ganhamos conhecimento, mais nós seremos cobrados. Mais necessitaremos de aprender. Então, estude muito. Seja disciplinado. Confie em você, confie em seu potencial. Você é capaz e com certeza, sobre a proteção de Deus, alcançará o seu objetivo. No vídeo de hoje, vamos começar a falar sobre bens. Colegas, o primeiro dispositivo que nós vamos estudar é o artigo 79. São bens imóveis. São bens imóveis. O solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. São bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Então, os bens imóveis, eles podem ser distribuídos nas seguintes categorias: por natureza, solo; por acessão natural, árvores, frutos, pendentes, jazidas; por acessão artificial, construções e edifícios. Por natureza, o solo. Quando se vende um terreno nu, sem benfeitoria nenhuma, sem construções, sem plantações, a uma determinada pessoa, está se alienando vendendo um terreno por natureza. Um terreno por natureza. No campo tributário, o imposto de transferência, o ITBI, tratando do terreno, incidirá apenas sobre o valor venal desse terreno. Ou seja, o quanto este terreno vale. Por acessão natural, árvores, frutos, pendentes, jazidas. Professor, o que é acessão? Acessão é aderir. Tudo aquilo que está naturalmente incorporado no solo. Tudo aquilo que está naturalmente incorporado no solo. Ao se vender uma árvore, paga-se imposto sobre ela? Sim. Se essa árvore estiver incorporada no solo, vamos imaginar que eu tenho um terreno de 100 hectares e ordeno a plantação de laranjeiras. Obviamente, as árvores irão agregar o valor do bem. Um terreno nu não terá o mesmo valor que um terreno plantado. Então, as plantações agregam valor. As plantações agregam valor. E por se tratar de imóveis, a acessão natural vai incidir sobre o valor dessas plantações, a respectiva tributação. E, professor, o senhor falou sobre a acessão artificial. São as construções, os edifícios, tudo aquilo que incorpora artificialmente ao solo. Por força humana, sobretudo construções e edificações. O que não se enraizam no solo, como as árvores, precisam de ter suas bases instaladas. Precisam ser cimentadas
no solo. Agora eu gostaria de comentar, observar uma coisa com vocês. Os imóveis transmitem-se com o registro. Já os móveis transmitem-se com a entrega do bem. Os imóveis transmitem-se com o registro. Já os móveis transmitem-se com a entrega, com a tradição. Transmite-se com a entrega, com a tradição. Imagine que eu alieno, vendo um lote. É um bem imóvel. É um bem imóvel. Não há como eu fazer a tradição desse lote. Na verdade, eu tenho que transmitir o seu registro. Eu vendo um computador. Neste caso, o computador é um bem móvel. Aí sim, ele pode ser transmitido, ele pode ser entregue. Aí é o processo da tradição. Diz o artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais. Consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Professor, direito real, eu não estou conseguindo entender esse inciso 1 do artigo 80. Direito real é aquele que vincula um determinado bem. Direito real é aquele que vincula um determinado bem ao poder exercido por uma pessoa. Na prática, a função do direito real é gravar um bem, é fazer desse bem objeto de um vínculo jurídico, prendendo a sua existência a um poder exercido por certa pessoa. Diz o artigo 1225 do Código Civil. Propriedade, usufruto, serviço, servidão, uso, habitação, direito promitente, comprador de imóvel, penhor, hipoteca, anticrese, concessão de uso especial por fins de moradia, concessão de direito real de uso. Exemplo de direito real sobre imóveis, hipoteca, porque sobre móvel é o penhor. Exemplo de direito real sobre imóveis, hipoteca, direito real que vincula essencialmente bens imóveis. Isso significa dizer que a hipoteca será considerada um imóvel por definição legal. A hipoteca será considerada um imóvel por definição legal. Para hipotecar uma casa, a pessoa terá que registrar a hipoteca, em cartório. Daí a importância do registro. Por tratar de imóvel por definição legal, ela deve ser registrada. Então, ratificando, consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Direito real é aquele que vincula um determinado bem ao poder exercido por uma pessoa. É aquele que vincula um determinado bem ao poder exercido por uma determinada pessoa. Uma observação importante. Móveis por definição legal, bens incorpóreos, bens que não se traduzem em coisas apreensíveis ao sentido. Entretanto, embora bens incorpóreos recebem o tratamento imobiliário, as qualificações referentes aos imóveis, que nós vamos explicar com calma, detalhadamente para vocês. Diz o inciso 2. São considerados bens imóveis para o efeito legal o direito à sucessão aberta. O direito à sucessão aberta. Imagine vocês, o que é a sucessão aberta? A sucessão aberta com a morte de cujo pessoa falecida. Neste caso, todos os bens
amealhados pelo de cujos em vida vão formar o direito à sucessão aberta, que tem índole essencialmente imobiliária. Porque a lei assim quer, assim determina. É por esse motivo, por exemplo, que se aplica ao procedimento da herança um tratamento tipicamente imobiliário. São considerados imóveis para efeitos legais o direito à sucessão aberta. A sucessão aberta com a morte de cujo pessoa falecida. Para renunciar à herança, sendo essa um imóvel por definição legal, o cônjuge necessita de consentimento conjugal. O único regime de bens que dispensa a necessidade de consentimento conjugal é o regime de separação absoluta. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis. Não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Imagine vocês, uma casa que venha a ser deslocada para ser colocada em outro local, continua tendo caráter imobiliário, de acordo com a expressão desse artigo. Não perde o caráter de imóvel as edificações que, separadas do solo, mas conservada a sua unidade, forem removidas para outro local. A casa foi removida do solo, mas manteve-se intacta. Não perde o caráter de imóveis. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregar. Imagine vocês uma casa. Você precisa de reformar o telhado. Você desce todas as telhas da sua casa e coloca ela próximo da casa. Aquelas telhas faziam parte do imóvel daquela casa. Por você ter tirado aquela telha, colocado no canto para dar arrumada, verificada na madeira, e depois você vai voltar com as telhas, essa telha não vai perder o caráter de imóvel. Ela continua sendo um imóvel. Porque na verdade, será usado novamente, será recolocada novamente no telhado. Então ela não vai perder esse caráter de imóvel. Outro exemplo, a própria madeira. Você retira a madeira da casa para fazer uma pintura, coloca lá, desce, aí você pensa, já é bem imóvel? Não, porque aquela madeira será recolocada novamente na casa. Ela foi tirada provisoriamente. Se fosse tirada definitivamente, aí sim, essa madeira se transformaria em bens móveis. Teria caráter de bens móveis. Ok? Vamos lá. Agora nós vamos falar de bens móveis. Artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou destinação econômico-social. Agora, essa é uma parte que eu costumo dizer para meus alunos que é mais tranquila. Provavelmente
quanto à concepção de móvel e imóvel. Mas é importante que vocês tenham essa, que vocês sejam relembrados do que é realmente um bem móvel, um bem imóvel, porque na hora que você for responder uma questão, às vezes a banca pode complicar um pouquinho, tentar complicar um pouquinho as assertivas. Agora, bens móveis, eu gostaria só que você ficasse atento com a seguinte colocação. Você vai falar de semoventes. O que é semoventes? Semoventes são bens suscetíveis de movimento próprio, mas são considerados, os semoventes são considerados bens móveis. Os semoventes são considerados bens móveis. Semoventes são animais. Todos os animais são semoventes e são considerados bens móveis. Eles são bens suscetíveis de movimento próprio. Bens suscetíveis de remoção por força alheia, sem alteração da substância e da destinação econômico-social. Você lembra que a camisa que eu estou usando é um bem móvel suscetível de remoção por força alheia. Ela não anda sozinha, né? A caneta, o lapiseira que está na minha mão, o relógio, né? Isso são bens móveis suscetíveis de remoção por força alheia. Diz o artigo 83: consideram-se móveis por efeitos legais definidos por lei. Quando falamos sobre móveis para efeitos legais, nós estamos, caros colegas, diante de bens que podem ser tocados ou que sejam apreensíveis ao sentir. Na verdade, móveis por definição legal vão representar bens incorpóreos e intangíveis. Incorpóreos e intangíveis. Preste atenção. Quando falamos sobre móveis para efeitos legais, não estamos diante de bens que podem ser tocados, apreensíveis aos nossos sentidos. Estamos falando de bens incorpóreos e intangíveis. Vamos lá. Inciso 1. Consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que tenham valor econômico. Eu consigo pegar a energia? Não consigo. Consigo sentir? Não consigo. A energia, ela é um bem móvel para os efeitos legais. A energia é um bem móvel para os efeitos legais. Inciso 2. Artigo 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Direito real, direito que vincula um bem, nós já falamos isso, ao poder de uma pessoa. Só que, neste caso, nós falamos do direito real sobre bens móveis. Aí você vai lembrar de que? Do penhor, que a hipoteca é bens imóveis. O penhor é bem móvel. Penhor é o direito real que normalmente recai sobre coisas móveis. Você vai até o banco e pede um empréstimo. O banco vai exigir uma garantia para que ele lhe forneça o empréstimo. Essa garantia normalmente deve ser o penhor, porque você dá de garantia um bem móvel. Então, o devedor separa uma coisa móvel, uma joia, um relógio, um carro, e deixa a garantia no banco. Faz dessa coisa um objeto de penhor. Para penhorar, não é necessário a outorga do esposo ou do marido, pois o penhor é um direito real sobre coisa móvel, que torna desnecessário a outorga conjugal.
são considerados móveis para os efeitos legais. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Professor, não entendi. O que é direitos pessoais de caráter patrimonial? São direitos de natureza intersubjetiva, direitos que vinculam sujeitos e pessoas, que colocam uma pessoa em face de outra, ambas presas em face de uma relação jurídica. Direitos que vinculam pessoas em uma relação intersubjetiva de conteúdo econômico. Contrato de locação. Na verdade, você não faz um contrato sozinho. Você está vinculado. Né? Vinculado. Aí você pega o locatário e o locador. É preciso que o locador e o locatário assumam uma relação jurídica de cunho intersubjetivo, porque ambos vão aparecer na relação como titulares de direitos e deveres. Direitos reais, pessoais. Direitos reais sobre imóveis, imóveis por definição legal, hipoteca. Direitos reais móveis, móveis por definição legal, penhor. Direitos pessoais de caráter patrimonial, sempre móveis. O direito do inquilino no contrato de locação. No contrato de locação. Deixa eu ver aqui, deixa eu buscar aqui o meu código. Vamos verificar aqui se nós temos alguma. Deixa eu verificar aqui. Pegar algumas casuísticas. Deixa eu ver aqui para que pode nos ajudar. Deixa eu verificar, acompanhar com vocês aqui. Deixa eu ver. Ah, olha aqui. Importante. Vamos ver aqui. Olha uma definição da doutrina. Os bens imóveis, também por alguns denominados bens de raiz, são os que absolutamente não se podem transportar sem alteração de sua essência, tais como solo, como uma superfície com os seus acessórios e adjacentes naturais, compreendem as árvores, os frutos pendentes, o espaço aéreo e o subsolo. Continua. Imóveis por natureza, terreno. O terreno é o substrato, o núcleo, o cerne do bem imóvel por natureza. Sem ele, não há bem imóvel por natureza. Só fazendo o comentário que nós falamos anteriormente. Outra coisa, prédio e edifício. Prédio é parte da crosta terrestre, determinada ou determinável por seus limites bidimensionais. Os edifícios se consideram no nosso direito acessório do solo. O edifício ou é construído pelo dono do solo ou por terceiro, ainda de boa fé, pertencente por acessão a quem é senhor do solo. Nós falamos no caso do edifício, que ele tem a característica de bens imóveis por acessão artificial. Deixa eu ver se nós temos aqui alguma jurisprudência. Ah, tenho aqui. Todos os bens podem ser... Não, isso aqui não, vou mexer isso agora não. Há imóveis por destinação. Os animais e os objetos que o proprietário de um imóvel coloca a serviço, exploração desse fundo, são imóveis por destinação. Animais associados à cultura, os utensílios de arar a terra, as sementes postas à disposição do arrendatário, as sementes postas à disposição do arrendatário e dos colonos, os pombos do pombal, etc. Pedido a caráter que os torna imóveis pela destinação que lhe deu o proprietário, cessa a imobilização. Perdido
o caráter que os torna imóveis, pela destinação que eles deu ao proprietário, cessa a imobilização. O que acontece? São imóveis por destinação. Imagina que estão ligados, o pombal, os pombos estão ligados ao pombal, então não tem como. Então, os pombos, mesmo sendo semoventes, bens móveis, quando ele está ali por destinação, ele é considerado imóvel. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Aqui, ó, aquisição de fazendas de porteiras fechadas. Os animais empregados na cultura e o gado de uma fazenda devem ser considerados bens imóveis por acessão, se consideram transferidos junto com a coisa principal. Você compra uma fazenda fechada, então tudo que está naquela fazenda fechada são considerados bens imóveis por acessão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que nós podemos passar. Questão, não tem nenhuma questão. Tá. Será que nós podemos fazer uma aqui? Questão, ok, deixa eu ver aqui. Ah, tá, vamos aqui, bens móveis, jurisprudência, título ao portador, é considerado móvel, corpóreo, coisa materialmente apreensível, que pode sofrer domínio e em que se exercitam o jus e o res jus possessiones. Muito bem. Agora, depois desses breves, acompanhando aí a jurisprudência, eu gostaria de estudar alguns conceitos com vocês. Olha aqui. Aparentemente, tem matéria, tem conteúdo que é muito fácil. E às vezes essa facilidade, a gente mesmo como professor pode dificultar para o aluno. Então eu me preocupo muito. Às vezes a gente começa a fazer uma leitura do dispositivo, a gente acha fácil e vai passando e o aluno tem dúvidas. Então eu gostaria de pontuar alguns elementos importantes para o estudo de vocês. Olha, bens são coisas materiais, concretas, úteis aos homens e de expressão econômica, suscetíveis de apropriação, bem como as de existência material economicamente apreciáveis. Nós falamos no artigo 79 dos bens imóveis, ou seja, são imóveis os bens que não podem ser transportados. São imóveis os bens que não podem ser transportados de um lugar para o outro, sem que haja destruição de sua estrutura. Imóveis por determinação legal, ratificando, é considerado imóvel com o objetivo de garantir a segurança das relações jurídicas. O direito real sobre imóveis e as ações que o asseguram e o direito à sucessão aberta, que nós já falamos também. Os direitos reais sobre imóveis são os direitos reais sobre imóveis como propriedade, usufruto, direito de usar certa coisa por determinado tempo. Uso, habitação, enfiteuse, contrato de cessão, domínio útil de um imóvel, mediante pagamento de uma pensão anual chamada foro. Anticrese, contrato que permite ao credor entrar na posse de um imóvel do devedor e receber o usufruto até a completa extinção da dívida. E o penhor, inclusive o agrícola, a hipoteca, servidão predial. As ações reais que asseguram os direitos reais são as ações reivindicatórias, hipotecárias, pignoratícias, negatórias de servidão, de nulidade ou de rescisão de contratos, translativos de propriedade. O direito à sucessão aberta, nós já falamos, nos casos de alienação e pleitos judiciais, esse direito é considerado bem imóvel. Direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel, mesmo que a herança seja formada só por bens móveis,
mesmo que a herança seja formada só por bens móveis ou abranja apenas direitos pessoais, são considerados, os direitos à sucessão aberta são considerados bens imóveis. Outra coisa, quando nós falamos lá no artigo 81 que não perde o caráter de imóveis, materiais provisoriamente separados de edifício, eu falei, considera-se imóvel qualquer material retirado provisoriamente da edificação, como tijolos, telhas, carnes, etc., para ser nela reempregado após o conserto ou reparo. Se o empregado em outro prédio perderá temporariamente sua imobilidade enquanto não for utilizado na nova construção. Se for empregado em outro prédio, perderá temporariamente sua imobilidade enquanto não for utilizado na nova construção. Sendo utilizado, passa a ser bem imóvel. No próximo vídeo, nós iremos pontuar alguns elementos do bem móvel, para a gente dar seguimento ao estudo dos dispositivos legais. Até o próximo encontro, se Deus quiser.